Nós queremos, nesse momento, ouvir o que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração. Eu convido você a abrir no livro de Juízes, passagem conhecida, palavra do Senhor já conhecida em nossa experiência com Deus. Não acredito que Deus vai trazer essa passagem como uma passagem que você não conheça, mas peço para que em nome de Jesus Ele possa trazer revelação ao seu coração, sobre o modo como Deus te vê, sobre o modo como Deus te vê, amém? Sobre o modo como Deus te vê, amém, queridos? Pastor, qual é o nome da mensagem? O modo como Deus te vê, amém? Importa para cada um de nós entender como Deus nos vê. Precisamos ter uma impressão de nós mesmos, da maneira como Deus nos vê. Então eu convido você a abrir no livro de Juízes, no capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Leremos a partir do verso de número 11. Juízes, capítulo 6, verso 11. Glória a Deus. Vamos ler do verso 11 até o verso 16. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Aleluia. Eu faço a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia. Até aqui, queridos. Até aqui. Glória a Deus. Se você ainda tem disposição, convido você a ler também uma outra passagem bíblica que se encontra no livro de 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 5, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, aos Coríntios, melhor dizendo, a igreja de Corinto, capítulo de número 5, verso de número 16 e verso de número 17. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: assim que nós, daqui para frente, daqui por diante, a partir de agora, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas
já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu escolhi falar dessa palavra porque entendo que Deus, Ele anseia, deseja falar ao coração de pelo menos algumas pessoas aqui. E o que Ele deseja imprimir, o que Ele deseja falar, o que Ele deseja ministrar, tem a ver com isso, que é o tema dessa mensagem dessa noite. O modo como Deus te vê, o modo como Deus me vê. Por que isso, pastor? Por que é tão importante eu ter uma revelação de mim mesmo? Por que eu tenho que ter uma revelação de quem eu sou? Porque, não sei se você lendo essa palavra, você percebe que há uma impressão errada nessa passagem. Porque o modo como Deus vê, através do anjo do Senhor, que se relaciona com Gideão, e a maneira como Deus se expressa para Gideão, é completamente diferente da maneira como ele se vê. Você percebeu isso? Deus, ele vai na direção desse homem, e as palavras que ele usa para poder falar com esse homem, deixam ele em crise. Uma crise de identidade. Gideão está diante do Senhor, mas ele está numa crise de identidade. A crise de acreditar que aquilo que Deus está falando com ele de fato é verdadeiro. A crise de raciocinar aquilo que o anjo do Senhor acabou de dizer para ele, quando disse para ele o quê? Homem valente. Homem valente. Homem corajoso. Homem intrépido. Homem bravo. Não no sentido de cara amarrada, que fica dando pé forte no chão. Não, mas Deus está falando com ele não a respeito de realidades físicas. Deus está falando a respeito do seu interior. Deus está falando a respeito daquilo que Deus vê. Daquilo que Deus vê de Gideão. Você deve ter prestado atenção na leitura. E a Bíblia se encarrega de falar uma coisa ali que pode passar desapercebido por cada um de nós aqui quando nós lemos. Mas a Bíblia se encarrega de dizer que quando o anjo do Senhor vai na direção de Gideão, ali está escrito assim: Gideão estava malhando o trigo no lagar. Pois bem, aí, uma pergunta importante, nós sabemos o que o lagar tem a ver com o trigo. E qual que é a resposta para essa pergunta? O que o lagar tem a ver com o trigo? E a resposta é nada. Tem nada a ver. Mas então o que o lagar tem a ver? O que é esse tal de lagar? Lagar é o lugar que se pisa a uva, se amassava a uva. Por meio dessa experiência lá no lagar é que se extraía aquele suco da uva. Era lá no lagar que se fazia isso. Era um lugar mais exclusivo, reservado, mais íntimo. Um lugar não assim como era essa eira, que era o lugar onde ele deveria estar malhando o trigo. Era o lugar onde ele deveria estar batendo e esperando que o vento viesse e pudesse fazer a separação dentro daquele trigo, para que ele pudesse então ficar com aquilo que lhe importava. E essa experiência era feita no vento. Essa experiência de malhar, ela era feita no lugar externo, não se malhava algo no lugar interno, porque se esperava justamente que esse vento batesse e pudesse levar tudo aquilo que não importava. Você consegue perceber essa cena? E quando nós olhamos para essa cena, o que logo nós entendemos dela? Entendemos que ele estava fazendo aquilo porque ele estava com medo. E por que ele estava naquele momento malhando trigo no lagar? Porque essa batalha que esse povo de Israel estava vivendo, que o povo de Deus estava vivendo, era uma batalha terrível. A Bíblia se encarrega de dizer que os midianitas aqui, eles eram muito
traíras, traiçoeiros. Eles esperavam a colheita para atacar e levar tudo. Imagina isso. Todo o trabalho feito. Chega um momento então que você vai pegar essa grande colheita e o seu inimigo se encarrega de atuar justamente no tempo da colheita. É como se você, para você entender um pouquinho, você trabalha um mês inteiro na expectativa de receber um salário, e logo após você receber o salário, sacar o salário de um caixa eletrônico, ou na boca do caixa de um banco, ou receber um cheque do seu patrão, do seu empregador, você está saindo e de repente chega quem? Um ladrão. E se encarrega não de levar 10 reais, me dá aí, 50 reais, me dá aí, eu quero 100 reais, me passa, 200, não. Ele se encarrega de levar toda a colheita. Essa é uma experiência frustrante. Quem já foi assaltado, roubado, quem já teve alguma coisa de valor tirada, arrancada, sabe o quão triste é isso. E o quanto isso nos deixa angustiados, e em alguns casos até deprimidos, e em alguns casos até nos deixa medrosos. Pessoas que foram assaltadas na sua casa, começam agora a ter todo um ritual de saída da sua casa. Um ritual de entrada que não se tinha antes. Pessoas que foram roubadas no seu carro, ou foi levado o seu carro em algum momento, agora, numa nova experiência com um novo carro, são totalmente precavidas em tudo. Pode até não ser um ladrão, mas a pessoa já suspeita que é um ladrão, porque o medo faz agora uma obra no coração dessa pessoa, e ela começa a ver o ladrão em tudo. O medo agora se agiganta naquele coração e passa a controlar esse coração. Porque a pessoa está o quê? Ela está com medo. Medo, olha só que coisa. Medo. Fisicamente, emocionalmente, intimamente. Gideão estava com o quê, pastor? Ele tinha medo. Você conhece medo? Você já teve medo? Você já teve medo? Se você não teve, eu queria até dar a oportunidade para que você pudesse vir até aqui à frente e testemunhar para todos. Eu sou uma pessoa que nunca, em ocasião alguma, eu tive medo. Mas como eu sei que isso não é uma realidade, eu acredito que essa experiência do medo é uma experiência muito humana. Medo de perder de novo, medo de que alguém de forma maldosa venha e arranque alguma coisa muito boa, muito importante, alguma coisa que nos custou muito esforço, que nos custou muito trabalho. E agora o Gideão ali, ele está absorvido pelo medo, e quando ele volta a trabalhar, porque eles precisam trabalhar, eles precisam viver. Mesmo que a presença dos midianitas, eles decidiram, eu vou pelo menos viver. Eu não vou entregar os pontos, eu vou trabalhar. Eu vou viver. Porque se eu parar de trabalhar, eu não como. Quem não trabalha, não come. Então eu preciso trabalhar para poder comer. Só que agora vamos mudar a estratégia. E a minha estratégia agora vai ser uma estratégia, aparentemente, de proteção. Ele escolhe fazer, não agora no lugar aberto, mas agora ele deseja fazer num lugar secreto, mocado, num lugar oculto. Ele sai da luz e vai para um lugar escuro. Ele sai do ambiente aberto e vai para um ambiente fechado, com a única finalidade de proteger. Alguém poderia falar, isso é precaução, é algo bom. Não. A verdade é que ele tinha medo, porque ele sabia, por muitas e muitas vezes, que a experiência traumática de ser roubado poderia acontecer novamente. Porque ele sabia que esses midianitas, juntamente com os amalequitas, e essas pragas desses invasores poderiam vir como gafanhoto e se encarregar de comer e devorar toda a colheita. Eles sabiam disso. Não apenas eles sabiam disso, mas Gideão sabia disso. Mas o que me impressiona nessa palavra não é descobrir o óbvio. O óbvio de uma pessoa que está traumatizada, o óbvio de uma pessoa que está ferida, machucada, que precisa ser curada. O mais louco, alucinante, maravilhoso, e para mim, mais fala ao coração nessa noite, por isso eu escolhi falar essa palavra tão conhecida, é aquilo que Deus fala para Gideão. Porque o que Deus fala para Gideão é assustadoramente poderoso.
Deus se encarrega de ir na direção desse homem que não está no lugar que deveria estar. É uma coisa impressionante isso. Ele está demonstrando para todos que ele não está no lugar que deveria estar. E a lógica, de repente, seria uma lógica de um consolo, ou de um conforto, ou de uma repreensão. Qualquer palavra dessas poderiam ser dadas na direção de Gideão, mas agora veio uma palavra de afirmação. Uma palavra de afirmação. E aí a gente sabe que uma das expressões do amor é palavras de afirmação. A gente pode expressar o amor dando presente, a gente pode expressar o amor dando um toque físico amoroso em alguém. A gente pode gastar tempo de qualidade com a pessoa para poder ministrar amor na direção do outro. Mas o mais lindo e mais maravilhoso é que Deus escolheu falar uma linguagem de amor com Gideão. E essa linguagem não foi tocando ele, não foi dando um presente necessariamente, não foi tendo um tempo de qualidade, porque foi uma experiência muito rápida, não foi uma experiência tão demorada assim. Mas a expressão de amor de Deus para com Gideão foi uma palavra de afirmação. Uma palavra de afirmação. E qualquer um de nós aqui, crente, cheio do Espírito Santo, homem de Deus, mulher de Deus, falaria assim: Deus falou, eu vou fazer. E Deus também falou isso, é verdade. Deus também falou isso. Deus falou para ele, eu sou contigo. E Deus também falou isso, é verdade. Deus também falou para ele, eu sou contigo. Vai dar certo, você vai vencer. Mas a primeira palavra é a mais impressionante. E foi como uma isca na direção de Gideão e puxou ele. E puxou tão bem que ele deu aquele tranco, quando o peixe grande, graúdo, dá aquele tranco de resistência, sabe? Ele deu um tranco de resistência diante da palavra que ele recebeu. A isca penetrou e penetrou forte no seu coração. E ele foi fisgado pelo poder de uma palavra de Deus. Pelo poder de uma palavra de Deus. Minha intenção, minha oração, meu desejo máximo é que essa palavra do Senhor fisgue o seu coração também. E por mais que você dê um tranco aí na cadeira e resista a essa palavra, que essa palavra seja mais forte do que a sua resistência. Que essa palavra seja mais poderosa do que a sua capacidade em resistir e querer sair para o outro lado. Você precisa ter uma experiência com um Deus que seja mais forte que você. Um Deus que aceite as suas resistências e as supere. Um Deus que aceite a sua transparência e seja agressivamente amoroso. E que continue apostando e dizendo: homem valente. Homem valente. É perigoso esses negócios, essa afirmação pode deixar alguém orgulhoso. É verdade. Essas afirmações carnais deixam qualquer um de nós orgulhosos. Mas uma afirmação assertiva de um Deus que conhece o estado do nosso coração, ela é precisa, ela é objetiva, ela é na direção certa, e ela consegue, como um martelo que esmiuça a pedra, ela quebranta o nosso coração, como um martelo que bate em cima de uma pedra, pá, como uma marreta, que tem a capacidade de explodir essa pedra, por mais forte que seja. Assim é a palavra do Senhor na direção de Gideão, e Deus resolve falar com ele numa perspectiva que ele não esperava. Ele foi pego no contrapé. Talvez ele esperava que, se algum dia ele tivesse a graça e a misericórdia de ter uma experiência com Deus, Deus falaria para ele: você é ruim, hein? Você é bem fraquinho, hein? Você é um medroso, você é um apavorado, você está aí, batendo uma perna na outra de medo, só esperando o dia mal, você não tem fé, você está fazendo isso porque você não confia que pode dar certo, porque se confiar estaria lá de fora. Olha tudo que poderia se falar para esse Gideão, e o que Deus resolve falar para ele? Homem valente. Mas olha, por que Deus fala essas coisas que os homens não falam? Porque Ele é Deus. E a grande pergunta é: quem está mentindo? Porque quando você tem duas afirmações tão opostas quanto essa, a grande pergunta é: quem está mentindo? E a grande questão nessa história é:
Quem está mentindo? O espelho está mentindo ou Deus está mentindo? Pastor, como que a gente sabe? Não sei. Bom, você, pelo resultado final, você sabe quem estava certo. E é por isso que a gente lê a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro de resultados. Até o final de todas as coisas já está assegurado na palavra de Deus. É por isso que Apocalipse, em várias línguas, é chamado de livro de revelação. Revelation. Para nós é Apocalipse. É o livro da revelação. Por quê? Porque a intenção de Deus é trazer revelação. Revelação do que? Do óbvio? Não. Isso o espelho se encarrega de nos dar. Revelação humana? Não. Isso qualquer pessoa que estivesse passando próximo de Gideão fala: ei, medroso, ei, apavorado. Ah, pelo menos está trabalhando, né? Deixa ele lá. É um coitado. Aí Deus chega e fala: homem valente. Homem valente. Ah, eu desejo muito que Deus possa falar ao seu coração. E que a fala de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus seja mais importante, mais poderosa, mais impressionante do que aquilo que você tende a pensar de si mesmo fora da palavra de Deus. Que aquilo que Deus está falando com você agora por meio dessa palavra seja mais importante que as impressões erradas, equivocadas, mentirosas, enganadas que você tem de você mesmo. Porque nós temos a tendência de nos olhar em função das nossas frustrações, nossas quedas, das muitas quedas. Aí Deus fala conosco: homem valente. Pastor, é só para homem essa palavra? É coisa de rede de homens? Não, ele pode também falar mulher valente. Amém, glória a Deus, né? Que bom que você está aí, irmã. Isso não é coisa exclusiva de machismo, não é um pacto com homens do gênero masculino, não. Isso é coisa para homens e mulheres que, apesar de todas as demonstrações de medo, tem no seu íntimo uma confiança de que há um Deus capaz de reverter esse quadro. E que por mais que esteja difícil, que por mais que esteja um caos, que por mais que tudo diga não, lá no seu íntimo, lá no seu interior, lá no seu espírito, há uma voz agressivamente forte de um Deus que fala: homem valente, eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu escolhi falar 2 Coríntios 5, versículo 16 e 17, porque lá começa assim, você leu comigo, e essa palavra é muito linda. O apóstolo Paulo se encarrega de dizer em 2 Coríntios 5, 16, ele fala: olha, a ninguém veremos mais segundo a carne. A ninguém. E você sabe, mas não custa relembrá-lo, que ninguém, em todas as línguas, significa ninguém. Pesada essa revelação. Fortíssima. Ninguém. Ninguém inclui os fora. Ninguém inclui os próximos. Ninguém inclui eu também. Eu também. Ninguém inclui eu. A ninguém. Então, vamos retraduzir esse versículo segundo a palavra nessa noite. Quando eu me olho no espelho da vida, não precisa olhar no espelho físico para poder ter essas impressões, mas quando eu olho no espelho da vida, e a impressão que eu tenho é da pior, mais desgraçada, sem graça de Deus, sobre a minha própria vida, esse ninguém entra nessa história. E ele fala uma coisa muito legal, muito importante, que é a decisão de, em algum momento da nossa vida, nós levarmos a sério a maneira como Deus quer que nós olhemos a vida, que nós possamos observar, que é a maneira como Deus nos olha. Ele fala: ó, a partir de hoje, daqui para frente, a partir desse momento, agora, exatamente agora, é o que diz lá, 2 Coríntios 5,16, o tempo preciso, cronológico, é o tempo do agora, hoje, é agora, pastor, é agora mesmo? É agora, não é no final da pregação, não, é agora, é o que diz lá, eu leio novamente para não restar dúvida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, lá diz assim: assim que nós, quem são essas pessoas aqui que estão dentro dessa palavra nós, a minha vida, você, os que creem,
os que creem em Cristo Jesus. Aqui, assim que nós, daqui para frente, a partir de agora, desse momento, dessa ocasião, a ninguém conhecemos segundo a carne. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque é natural nós conhecermos segundo a carne. A nossa maneira de ver a vida, pela lógica, de forma natural, é ver segundo a carne. Nós olhamos uma pessoa e nós descemos a nossa mente a capivara dela, mesmo não conhecendo. Tem gente que fala assim, ó, gostei não. Não fui com a cara dele não. Não sei, mas a primeira impressão é a que fica. Tem gente que tem uma palavra mais forte, que vem lá da Umbanda, que diz assim, ó, meu santo não bateu com dele. Ah, é da Umbanda? É da Umbanda. Candomblé. Tem que ser filho de santo nesse caso, para poder falar, o meu santo não bateu, não deu liga. O triste é quando você vê crente falando isso, né? Agora ficou complicado para os crentes falar um trem desse, né? Mas tem gente que fala umas coisas assim, sei não gostei, não me desceu. O apóstolo Paulo fala, está proibido. Baixou um decreto. Crente não pode olhar para os outros segundo a carne. Não pode. Mas então tem que olhar como? Vamos ler a Bíblia, né? Assim que daqui para frente a ninguém vamos conhecer segundo a carne. Se antes conhecemos até Cristo segundo a carne, que é a religiosidade, é o modo de ver a partir de uma religiosidade fria, morta, algo físico meramente. Já agora não conhecemos desse modo. Já agora não conhecemos desse modo. E agora entra, porque é uma sequência. No original não está escrito assim, capítulo tal, versículo tal. Isso veio muito tempo depois, só para facilitar a nossa compreensão. O rolo continuou. A pena na mão do apóstolo, com um pergaminho na sua frente, não tinha pontuação como tem aqui, não tinha esses títulos que nós temos aqui, essa maneira. Isso não tinha, isso foi acrescentado para que nós pudéssemos compreender melhor. Então ele seguiu, ele falou assim, ó, assim que daqui para frente a ninguém mais conhecemos segundo a carne, se antes conhecemos Cristo. Segundo a carne, agora não o conhecemos desse modo. Seguindo o assunto, e assim, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo? Você está em Cristo, amém? Você está em Cristo. Como é que eu posso ter garantia de que eu estou em Cristo? Eu estou em Cristo porque eu entreguei minha vida para Cristo, eu sou dele, e ele é meu. Ele se tornou meu Senhor, meu dono, meu absoluto dono. Se alguém está em Cristo, se tem a evidência disso, se teve uma experiência de fazer uma aliança voluntária, consciente com o Senhor, de dizer, Senhor Jesus, entra na minha vida, eu te aceito, te torno meu Senhor, meu Salvador. Essa pessoa tem ao Senhor Jesus. Se alguém tem a Jesus, se alguém está em Cristo Jesus, olha o que ele fala. Agora não está falando dos outros, tá? Ele está falando da maneira como vê Jesus, está falando da maneira como a pessoa deve se ver. Presta atenção nisso. Da maneira como a pessoa deve se ver. Ele está falando, olha, como que você deve se ver? O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, está falando, olha, se alguém está em Cristo, é nova criação. Uma nova criatura. Por quê? Porque ela foi recriada. Uau! Não é um reset. Não é alguém que apertou lá e desligou e voltou ao mesmo programa de sempre. Não. É uma formatação da máquina. Apagaram o HD. Tirou tudo. Tudo, pastor. Tudo. Então não tem mais nada. Segundo o que está aqui, não. Mas me prova isso. Tá bom, eu vou provar. Os programas velhos, as linguagens de programação do passado, condicionadas ao erro, ao pecado, à maldição, à desgraça, à ruína, ao sofrimento, ao medo. As coisas velhas, antigas, já passaram. Eis que se fez tudo novo. Eis que se fizeram novas todas as coisas.
Ah, pastor, isso o que tem a ver comigo? Tudo, tudo, absolutamente tudo. Tudo. Isso é psicologia de Deus? Não. Isso é revelação de Deus. Isso é alguém bem intencionado tentando me dar um upgrade na minha maneira de me olhar no espelho. Não. Isso duraria talvez alguns dias, algumas semanas, no máximo alguns meses. Ele está falando de uma realidade. Ele não está falando de uma palavra de motivação humana. Ele está falando de uma realidade perpétua, permanente, poderosa, real, real. É real. É real. Não, peraí, por que algumas coisas se mantêm na minha vida? Se mantêm porque elas não foram colocadas na luz da revelação dessa palavra. Tem gente que continua vivendo algo que já não precisava mais viver. Ah, não. Por quê? Porque não descobriu quem é. Porque não está conseguindo conceber a sua nova realidade em Cristo Jesus. Você já deve ter visto, nem precisa nem colocar na tela não, mas acho que você já deve ter visto aquela experiência, né, de dominação de um elefante grande, né? Só que óbvio, essa experiência ela não acontece quando o elefante é grande. Ela acontece quando o elefante nasce. E ele é ali subjugado a uma relação com uma cadeira. Preso na cadeira. Dia após dia, meses após meses, anos após anos, preso o elefante a uma cadeira de plástico, como essa que você está sentado. Pastor, isso pode acontecer sim? Por quanto tempo? O tempo necessário para que o elefante descubra quem ele é. Porque ele já não é o filhote. Ele é o poderoso elefante. Ele pode arrancar o circo inteiro do lugar. Ele pode arrebentar com pilares, com vigas, porque ele é o poderoso elefante. Você consegue entender isso? Por que ele chegou nessa condição de ser, em uma cena catastrófica, uma cena horrível, o grande elefante controlado por uma cadeira de plástico, amarrado na sua pata gigante, muito maior do que as pernas dessa cadeira? Por que ele se mantém amarrado? Por quê? Porque ele não sabe, ele não tem revelação. Imagina se pudéssemos chegar assim: o elefante, você não é um rato. O elefante, você não é uma barata. Elefante, você é um poderoso elefante. Deixa eu falar uma coisa para você. Mova-se dessa cadeira. Mas só para não perder a oportunidade, não mova a sua cadeira. Arrebenta com tudo. Só para mostrar para todos quem você de fato é. Principalmente para aqueles que te subjugaram a essa condição por tantos e tantos anos. É chegado o tempo de exaltar a força do elefante. É chegado o tempo de mostrar para todos que você não é um rato ou uma barata, mas que você é um elefante. Você consegue entender isso? Nossa, pastor, isso é libertador para alguém. Não precisa ser só para alguém. Nós estamos aqui entre muitos elefantes. Estou falando de forma espiritual, irmãos. Ufa. Vá que alguém me entenda mal e procure investigar qual é o tamanho dos elefantes que estão à sua volta. Estou falando de modo espiritual, irmãos. Os espirituais entenderão essa minha fala. O que está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que assim como um elefante que tem poder de destruir, já foi dado esse direito porque ele cresceu, está maduro o suficiente para poder arrebentar com essa cadeira. Se ele quiser, ele pode sentar e destruí-la inteiro de raiva. Uma cena bonita essa, né? Ficaria pensando a cara daqueles que colocaram ele lá. Ele dá uma bundada ali, né? Eu vou subjugar esse negócio. Eu vou humilhar os meus opressores. Eu vou envergonhá-los publicamente. Você consegue entender a ideia que está por trás aqui? Você consegue entender? Está comigo? Mas olha o que acontece agora. Enquanto eu falo isso, a sua mente condicionada por anos e anos e anos, ela fala: bobagem. Esse cara está falando besteira.
Ele não sabe o que você mesmo sabe sobre si. Porque se ele soubesse, com certeza, ele não falaria isso que ele está falando. Porque ele soubesse o quão ruim você é e o quanto você não consegue, ele não diria que você pode, que você consegue. Aquilo que Deus está dizendo que você pode e aquilo que Deus está falando que você consegue. Somente agora ela está em conflito. Assim como Gideão estava em conflito quando Deus falou com ele, homem valente. Ele se achava um rato, menos um homem, quanto mais valente. Ele se achava o perseguido, o coitado. E Deus falou para ele, você vai ser o cara que vai colocar esse povo todo a correr. E é um barato essa história, porque o tempo não vai nos permitir explorá-la tanto, ao ponto de que a gente possa entender tudo o que aconteceu. Mas eu vou resumir ao máximo ela dizendo o seguinte, essa experiência de Gideão descobrir quem é, vai fazer com que ele entre numa batalha que ele não precisou pegar uma espada. Isso é poderoso. Isso é poderoso demais. Tem muita batalha que a gente luta com espada. Mas as mais impressionantes e poderosas a gente luta com revelação. Toma essa aí, pega pra ti. Pega pra tu. Coloca pra dentro e fala, é isso que eu quero. É isso que eu preciso. Como é que aconteceu essa história? Eu vou te falar. Essa experiência toda, Deus vai colocar, você vai liderar aí um povo que vai botar os midianitas tudo a perder. Como? Como é que funciona esse negócio? Vai fazer o seguinte, junta a galera aí. Tinha lá uns 32 mil, se eu não estou enganado. Chegou tudo lá, ele apresentou para Deus, Deus, ó, é o que temos. Deus falou, tá muito esse negócio, muito. Diminui. Dessa brincadeira ia sair uns 20 e poucos mil, uns 22 mil, acho que uns 10 mil, se eu não estou enganado. Aí tinham 10 mil lá, e eu falava, agora vamos fazer uma experiência. Bota esse povo num riacho e fica observando como é que eles tomam água. Deus é demais. Deus é demais. Tanta coisa para fazer, Deus quer fazer graça com a gente. Ele é muito gracioso mesmo. Aí tem lá, milhares de pessoas para tomar água. Ele fala assim, ó, fica atento como eles tomam água. Veja como é que eles tomam água. Se eles tomarem lambendo como um cachorro, atento para e já sair, fica ligado nesses. Agora observa principalmente aqueles que se entregam, se lambuzam, molham o rosto, a cara, o corpo, tomam um banho na água que era só para tomar. Fica atento nessa raça aí, que essa raça vai te dar trabalho. Ele ficou só lá. Pode todo mundo tomar água. Ele falou, todo mundo toma água. E ele ficou só observando. Começou 1, 2, 3, 4, 5, 300. Ele falou, tem 300 que são diferentes. Tem 300 que estão lambendo como cachorro. Detalhes, levam a mão, um punhado e ficam atentos, olhando. Com muita atenção. Esses aí. Baixou para 300. Esses é o que Deus vai usar. O que está falando ali? Está falando de atenção. Está falando de foco. De gente que entende que está em guerra. Não é para tomar banho na água, era só para tomar a água lambendo, ficando atento. Gente que vigia na terra dos viventes. E gente que não sabe que no céu não vai mais precisar vigiar, mas na terra precisa. Gente que vive a vida olhando e pensando, eu estou atento. Eu estou atento para me sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de mim. Eu estou atento para resistir contra toda a força do império das trevas. Eu vou usar de autoridade, porque eu não sou um entregue aos prazeres da água. Eu preciso dessa água. Ela é fonte, ela é vida para mim, eu sei. Mas mais importante é vencer essa batalha. Fica 300 nessa história. Com 300 Deus fala para Gideão, Gideão, assim tá bom. Agora a estratégia é esses 300... Separa em 3 equipes. E faz o seguinte, olha, pega um cântaro com fogo. E se aproximar de onde eles estão. Eu quero que você pega um chofar. Você pega um instrumento que faça um barulho assim forte, intenso. Como um berrante. Em alguns lugares do nosso Brasil. Eu quero que você vá para essa batalha. E num determinado momento, eu quero que você faça isso, que você
sopre nessas trombetas. A história, ela é assim. Olha que batalha interessante. Sopra a trombeta, quebra o cântaro. E quando acontece isso, eles estão em pontos estratégicos. A Bíblia fala que tinham muitos lá. Mas milhares de midianitas somados com amalequitas e povos inimigos, prontos a entrar em ação contra Israel. E quando acontece isso, a Bíblia fala que eles ficam perdidos, porque eles foram surpreendidos. Eles não sabem de onde está vindo o inimigo. E no escuro, aquelas luzes geram um pavor no inimigo. Gerou pavor no inimigo. Como é que começou essa história? Um homem malhando o trigo no lagar. Agora, como é que vai terminar essa história em Juízes capítulo 7? O povo inimigo está em pânico. E o pânico é noite. Tenta imaginar, são guerreiros em pânico. A primeira coisa que um guerreiro em pânico ele faz é pegar a espada. Ele dorme com ela do lado. E no momento de ataque, que ele está pronto para poder matar, ele não quer saber. E aquele barulho ensurdecedor acontecendo, ele já não consegue ver quem é quem. E o que vem um vulto, ele atravessa. Ah! Matei o inimigo. Ah! Arranquei a cabeça do outro. Estão vencendo. Ah! Morre. Resumo da ópera. Todos morreram. Quem matou eles? Eles mesmos. Deus é maravilhoso. Traduza para mim isso. Olha que coisa. Tem revelações poderosas de Deus sobre a nossa vida. E bota demônio contra demônio. E eles ficam confusos. Porque a maneira como eles operavam antes é uma maneira que se torna tão confusa para eles, que eles já não sabem mais como operar contra você. E eles começam a se debater e se degladiar um com os outros, de modo que eles vão ser envergonhados. E uma grande vitória do Senhor se manifestará na vida de homens e mulheres que entendem o poder de uma revelação. De quem? De Deus. Sobre quem? Sobre si. Pastor, essa é a mensagem da noite? Sim, a mensagem de Deus para nós é como Deus nos vê. Não confie no seu espelho. Ah, pastor, mas... Eu estou falando espiritualmente para você. Pode manter aquele espelho bonito que você lá usa para poder pentear o seu cabelo, escovar os seus dentes, ver o quão belo e lindo e formoso você é. Estou falando de maneira espiritual. Não acredite nisso que está sendo dito. Não acredite nisso que está tendo gerado essa impressão. Não acredito, isso é mentira. Isso é mentira. É mentira. O que é mentira? Tudo aquilo que é metido pelo inimigo é enganoso, mentiroso. O que é o conteúdo do engano? É o conteúdo da sua derrota. Ah, agora está ficando mais claro. Cada vez, então, que derrota vem como uma seta na minha direção, eu queria tanto saber quem está emitindo, quem é a fonte de morte da emissão dessas setas purulentas que vem na minha direção. Eu não sabia quem era, me explica. É de Satanás, o pai, o formador, o sustentador de toda mentira. E como que ele age? Ele age com uma corda. Uma corda. Ai, que safado. E uma cordinha. Está tão simples de romper. Quando a gente era nanico, pequeno demais, um elefantinho de nada, aí estava compreensível o domínio dessa corda. Mas nós fomos empoderados em Cristo Jesus. Ele nos empoderou nele, na força do seu poder. Gideão falou assim: eu não consigo contra eles, eles são muitos, eles são uma multidão, eles são demais, eles são guerreiros adestrados para a guerra, eu não consigo. E Deus fala: eu estou contigo, cara. Eu estou com você nesse negócio. Eu estou com você nesse negócio. E eu não estou com você por um dia, por uma noite, eu estou com você até o fim de tudo. E eu estarei contigo até o fim. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vou estar contigo até o último dia da sua existência. A não ser que você me abandone nesse negócio. Mas na minha estratégia, no meu propósito, Deus diz para você e para mim: eu estarei contigo. Pastor, isso é uma liberação para a gente continuar no lagar? Não. Isso é uma liberação para a gente sair do lagar. Viver de acordo com o propósito de destruir as obras do diabo. Ah, esse é um propósito de vida?
eu vou me tornar um caça-fantasmas? Não, não, não. Eu vou ter que começar a ver demônio na vida dos outros? Não, não, não. Quem dera que a gente pudesse ver os demônios que nos atrapalham na nossa vida, já estaria mais que bom. Já teria bom o suficiente. Porque tem pessoas que têm uma habilidade de ver o demônio alheio e não conseguem perceber os seus demônios de estimação. É demônio, hein? Lá é do demônio. Lá é o capiroto. E lá é o coisa ruim. Aquele outro lá, aquele é o Zé. Qual é o Zé? O Zé é o pilintra. Ela é muito pilintra. Ela lá é uma pomba. Acho que nem uma pomba, deve ser uma ema, de tão grande que é. Aquela lá é a Maria. A Maria do quê? Das dores? Maria Aparecida? Não, Maria Padilha. Tem gente que cataloga isso, a informação de demônios para poder falar, aqui tem esse, aqui tem esse. E é bombardeado todo dia pelo medo. As batalhas espiritual fora, mas não consegue fazer batalha espiritual dentro. Quando você lê Juízes 6, você vai descobrir o que Deus fez na vida de Gideão. Pastor, me explica antes que acabe o culto e eu não entenda. Eu explico para você. Antes que acabe o culto. Juízes 6, Deus fala com ele. No finalzinho do 6, a partir do verso 25, 26, sabe o que acontece? Deus fala para eles, está na hora de você resolver os problemas da sua casa. Você vai derrubar os postes ídolos do seu pai. Olha o princípio. Para que eu possa ter autoridade para quebrar os postes ídolos de uma nação, eu preciso primeiro exercer autoridade para poder quebrar os postes ídolos que são familiares, geracionais. Estão ali molestando a minha vida, a minha casa há muitas gerações. Chega, arabamba, chega. É forte. Pastor, mas de onde que vem essa autoridade? É do pastor Wesley? Graças a Deus que não. É de Jesus. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E toda obra do mal. Toda. Fora da casa? Primeiramente na casa. Mas eu não posso quebrar fora? Pode, não tem problema em quebrar fora, mas deixa que quebra em casa. Tem que quebrar em casa. Eu fico imaginando quão libertador foi para Gideão. E a confiança no Senhor e na intimidade que ele mesmo tinha com Deus, quando ele primeiramente conseguiu derrubar os postes ídolos da sua casa. Quando ele conseguiu confrontar os demônios familiares e botá-las ao chão. E todo mundo fica assim, você viu o que eu vi? É o Gideão. Rapaz, mas virou cabra macho mesmo. É o mesmo, é o Gideão, aquele lá. Aquele menino apavorado que ficava lá malhando trigo no lagar. Olha aí. Foi lá e derrubou a idolatria familiar. Confrontou as trevas. E falou, sai daqui em nome de Jesus. Ele falou isso, pastor. Se tivesse vivendo nosso tempo, falaria em nome de Jesus. Naquela época ele falou assim, em nome do Senhor. E depois se tornou claramente Jesus por meio daquilo que nós entendemos. Está comigo aí? Bora quebrar os demônios familiares? Bora começar a derrubar aquilo que por anos e anos molesta a nossa casa? E libera desgraças contínuas, parecidas, muito próximas uma da outra, de gerações a gerações, a gerações, a gerações, a gerações. Pastor, como é que eu entendo isso? É simples. Pela desgraça você consegue entender qual que é a realidade. Assim como os frutos fazem você conhecer a árvore, se é laranja, laranjeira, se é uva da parreira, se é limão do limoeiro, você sabe, é acidente. Meu bisavô se acidentou gravemente. Meu avô se acidentou gravemente. Meu pai se acidentou gravemente. Eu não sei quando é que vai acontecer esse desastre comigo, porque acontece em toda a minha genealogia. Como é que eu vivo a vida sem ter medo, pastor? Quebrando esse demônio. Quebrando a força desse demônio de morte. E foi liberado em algum momento sobre a sua história familiar. O meu bisavô quebrou os negócios. O meu avô quebrou 3 vezes, faliu 3 vezes. Meu pai, coitado, é um miserável. Tem um bom coração, mas é um miserável. Quebrou 5 vezes já. Tem como eu dar certo na vida, pastor? Eu até tento, eu coloco lá no Excel uma planilha de como controlar as minhas finanças, mas eu não consigo, dura 2 dias, eu quebro a planilha. Eu não quebro o demônio, eu quebro a planilha. De raiva de mim mesmo. Pastor, tem esperança para que eu possa sair do vermelho?
Tem esperança para que eu possa prosperar na vida? Só tem uma. Pode fazer coach financeiro com quem quiser, e os melhores e mais conceituados do país. Você tem que ir para aquele que te empodera. Você tem que ir para aquele que pode quebrar essa realidade de desgraça financeira na sua vida. De trabalhar e colocar tudo que você tem como num saco furado. E você vai caminhando, ele vai caindo. Está lá. 100, 200, 300, 1000, 2000. Como é que muda isso? Você precisa olhar com atenção. Perceba o que Gideão falou diante do Senhor. Se tu estás aqui, se o Senhor está conosco, por que acontece sempre a mesma coisa? Aí Deus fala, estou gostando desse negócio. Ele está começando a ficar do jeito que eu quero. Valente. Mas por enquanto ele está canalizando em mim, como se eu fosse o problema. Daqui a pouco ele vai descobrir quem ele é em mim. Ele vai ser a solução do problema. Chega um momento que a gente fala, para de culpar o Deus que parece que nos odeia e faz coisas terríveis acontecer na nossa injustiçada história. E a gente descobre que a gente está demorando tempo demais para poder entender aquilo que ele nos chamou. Homem valente, meu homem valente. Está comigo ainda? Aleluia. Está quase acabando. Segura. Segura o quê, pastor? Segura até o ponto que você entenda quem você é em Deus. Porque não adianta ouvir uma mensagem de 1 hora como essa e chegar ao final e falar assim, mas eu não sei ainda quem eu sou. Sei quem eu sou. Sei quem eu sou. Quem será que eu sou? Essa crise existencial perpétua, permanente. E gente que fala num dia, agora vai, no outro fala, não quero mais. Gente que num momento fala, agora pode acreditar em mim. Agora eu vou mudar, hein? Passa um mês e... A gente precisa de alguma coisa mais forte do que a nossa capacidade de nos autoconvencer de que a gente é bom. A gente precisa de uma revelação de Deus que nos convença da maneira como Ele nos vê. Isso é pensamento positivo? Não. Isso é fé. Isso é livro de programação neurolinguística, é PNL aplicada para o cérebro interpretar a vida, do quão bom e habilidoso ele é? Não. Isso não é PNL, isso não é programação neurolinguística. Eu não estou aqui para poder ser um motivacional para você. Eu estou aqui para poder ministrar para você o modo como Deus te vê. E Deus manda dizer para você, com todas as realidades que você está vivendo, Ele te vê de um modo diferente. Porque Ele não te vê segundo a carne. Ele te vê segundo Cristo Jesus. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Não aceite vírus do passado. Coloca um antivírus poderoso chamado sangue de Jesus na sua vida. Não aceite esses vírus, esses malwares que vêm aí para poder destruir, mal intencionados, com a finalidade de desgraçar a sua experiência humana. Não aceite isso. Isso não tem a ver com a sua nova realidade em Cristo Jesus. Não aceite. O que eu aceito sobre minha vida é o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Destruir as obras do diabo. Amém? Por que é esse? Porque eu sou cristão. E o que é ser cristão? É ser semelhante a Cristo Jesus. E o que Jesus veio fazer na terra? Ele veio para destruir as obras do diabo. Perguntaram, para que você veio fazer aquilo? Ele falou assim, eu vim para destruir as obras do diabo. Por quê? Porque ele veio para ministrar verdade no lugar da mentira. Ele falou assim, eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu sou a verdade. Quando ele fala que ele é a verdade, ele não diz que ele é uma verdade. Ele diz que ele é a verdade. Na vida de um crente, não existe outra verdade. Existe uma verdade. É um artigo definido, chamado ali de letra A. A verdade. Não é uma, de um artigo indefinido dentre tantos. Uma verdade. Ele fala, eu sou a verdade. Ele é exclusivista. Ele é absoluto. Se isso te torna um fundamentalista, problema de quem entende assim. O importante é que você entenda que ele é a verdade. Isso o que significa isso na prática? Significa que aquilo que ele fala é aquilo que vale. O que significa na prática? Significa que se ele fala que é para ir para frente, a gente vai para frente, sabendo que ele está dizendo para ir para frente. Então é tempo de ficar parado, esperando um tempo melhor para poder andar. Tem pessoas que passam a vida inteira esperando uma oportunidade. E culto e mais culto ouve uma palavra de Deus dizendo, ande!
E a pessoa fala, não sei se posso, tenho medo de botar o pé nesse negócio e me frustrar de novo, me machucar mais uma vez. E fica com dó de si mesmo. Medo de novas experiências frustrantes. A grande questão é, se você está ouvindo a palavra de um homem, eu diria para você que você tem todo o direito de ter medo. Mas se você conhecer o amor que vem do Senhor, esse amor expulsa fora todo o medo. Todo o medo. A revelação agressiva do amor de Deus expulsa fora o medo, te faz andar sobre as águas. E faz você andar triunfantemente no milagre. Até o dia que você se canse de andar no milagre e queira olhar para o vento, olhar para a água, olhar para a experiência que você está vivendo e falar assim, ai, eu não sou merecedor disso. Eu sou ruim, que dói, eu sou um Pedro. Aí você começa a afundar. E aí o que eu faço, pastor? Aí você, no meio do desespero, você fala assim, socorro! E aí o que acontece com você? Qual a experiência? Deus olha para você, falei para você olhar para mim. Não olhou? Opção sua. Adeus. Aí você vai lá, né? Acho que eu vi um filme agora que eu tempo atrás. Tem gente que acha que Deus é assim. A gente pede socorro e fala, fiz tanto por você. Homem de pequena fé, a gente afogando lá e Deus não faz nada. Homem de pequena fé. Tem gente que sempre acha que Deus vai nos pegar assim e nos jogar para baixo. Tem pessoas que têm impressão e até vibram. Hoje a gente apanhou, hein? Eita, apanhou bonito. Aí pastor bateu. E aí? Mulher de malandro gosta de ser assim. A questão não é apanhar. A questão é ser corrigido. Não lá na água que você está afogando. Mas de um Deus que você fala, socorro! Ele estende a mão e te puxa da água. E coloca você de pé de novo. E aí então ele fala com você. Não na condição de um frustrado, humilhado, derrotado, arruinado, amaldiçoado. Mas na condição de um homem valente. Aí ele fala, pequena fé. Aí ele fala, ele pode falar, ele tem direito de falar. Mas ele não fala com afogados. Ele fala com ressuscitados. Ele fala com homens e mulheres de frente, novamente. Você percebe isso? Por que ele faz isso? Porque é assim que ele nos vê. É assim que ele nos vê. É assim que ele nos vê. Isso é muito espiritual, muito forte, eu não consigo entender, pastor. Receba uma revelação de Deus. Eu oro, porque os argumentos humanos são incapazes daquilo que a revelação consegue. Então, eu oro em nome de Jesus, que você receba uma revelação agressiva, poderosa, violenta, impactante, transformadora, da realidade da sua nova criação em Cristo Jesus. Para que você não olhe para você mesmo como um desgraçado, em função do pecado. Eu sou enganador, eu sou um assassino, eu sou um adúltero, eu sou um pornógrafo, eu sou um gay, eu sou uma lésbica, eu sou um desgraçado, eu sou um arruinado, eu sou um falido, eu sou isso. E aí Satanás está lá, isso, fala mais. Estou gostando desse negócio, vai falando. É lindo, está ótimo. Aleluia. Glória a Deus. É com você, continue olhando para lá. Se não é, preste atenção em mim. Eu falo de mim. Falo o que Deus fala de você. Olhe para a vida a partir de hoje, em nome de Jesus, da maneira como Deus está falando com você. Até para confessar pecado. Você pode confessar pecado e não dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu sou uma porcaria mesmo. Ai, que droga essa minha vida. Ai, como eu sou um desgraçado. Isso é veterotestamentário. A imagem que eu sou assim, verme. Sabe? O cocô do cocô do cocô do cocô do... Sabe?
cachorro, do bandido, Mas Deus me vê de outro modo, sim. Na nova aliança Deus te vê diferente. Por quê? Porque Ele decidiu habitar dentro de você. Antes não existia essa realidade. Como que Ele vai falar que você é um verme maldito? Ele está aí dentro. E com o seu Espírito Santo constantemente Ele está ali aperfeiçoando, mudando, santificando a sua história, a sua vida, de dentro para fora. Como Ele pode chamar de tudo isso? Ele não te chama assim. Então como é que a gente se arrepende verdadeiramente? Se arrepende dizendo para Deus: Deus, eu vacilei, porque eu não agi como eu sou. Eu agi diferente daquilo que eu sou. Porque eu não sou um pecador que vou herdar o inferno. Mas eu fui redimido, lavado no sangue de Jesus. Eu sou uma nova criatura e eu caí nessa área. Eu errei. Eu estou aqui para poder voltar a viver do modo como eu sou. Não dá igual, pastor? Não dá. Por quê? Porque lá é um desgraçado, carente eternamente. Aqui é alguém que teve as suas carências supridas em Cristo Jesus. Porque viu nele a esperança da glória. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Vamos ficar de pé, para parecer que está acabando.